talvez o melhor até do campeonato, mas também o Pedro Raul. Pedro Raul sempre brocando. Rodrigo Jufo, com o dia seguinte, o empate do Flamengo, que fica com qual sabor, Jufo? De perdeu 2 pontos ou conquistou um ponto fora de casa? O sabor de ter perdido 2 pontos fora de casa, até por ter saído na frente contra o Ceará com o gol do Arrascaeta, mas também o que vem mais dando dor de cabeça para o torcedor do Flamengo é o desempenho desde a volta do Mundial de Clubes. A torcida entende que o time ainda não fez um jogo em que foi soberano por praticamente os 90 minutos desde a volta do principal torneio da temporada, que era o Mundial. Ainda falta o Flamengo ganhar essa rodagem, voltar a ter o impacto que vinha tendo antes do Mundial de Clubes. E o desempenho nos últimos jogos, tanto contra os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, quanto esse agora contra o Ceará, vem preocupando não só a torcida, mas também o Filipe Luís, que após a partida disse estar decepcionado com o segundo tempo do Flamengo, que não conseguiu manter o ritmo da primeira etapa, e numa falha do Rossi ali numa bola parada, num descuido do Flamengo, segundo o treinador do time, acabou sofrendo esse empate que deixa ainda o Flamengo na liderança com 37 pontos, a mesma quantidade de pontos do Cruzeiro, mais uma partida a menos. E depois do jogo, o Filipe Luís falou sobre o desempenho do time no segundo tempo, que foi decepcionante, avaliou também as estreias de Samuel Lino e o Emerson Royal no time titular durante os 90 minutos. Emerson Royal disse ainda não estar 100% fisicamente, ele vinha de uma lesão, pré-temporada na Europa, ainda vai demorar mais um tempo para pegar o ritmo, mas o Samuel Lino foi bastante elogiado pelo Filipe. Jogou os 90 minutos, o que não era esperado, mas acabou ficando na partida por toda a circunstância dos resultados e foi bem avaliado. Agora, Filipe Luís também tem outras dores de cabeça, né? A maior delas, a defesa. Os 2 Léos, a dupla de Léos, Pereira e Ortiz, vem numa sequência de jogos muito grande, até por conta da lesão do Danilo, e podem sim preocupar por conta do desgaste aí para essa partida de volta contra o Atlético Mineiro. Boa notícia é que o Pedro e o Wallace, que estavam suspensos, agora vão estar à disposição para o jogo na Copa do Brasil, amigos. Jufo, obrigada, viu, pela letra, obviamente, que nesse jogo foi importante, mas nos 15 jogos neste Campeonato Brasileiro, olha aí as marcas, né? 10 gols, é o artilheiro da equipe, tem 5 assistências também, lidera tudo na equipe, né? Chances criadas, ações na área rival, duelos vencidos e dribles completados, e ainda tem a maior nota média ali no Prêmio ESPN Bola de Prata, com a nota passando um pouquinho dos 7 pontos. Não foi bom o empate do Flamengo jogando fora? Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Tá contra o Ceará? Não. E a liderança do campeonato, assim, garantida, Jailson? Por que não? Não pelo primeiro tempo. Acho que basicamente a gente... Porque o primeiro o Flamengo foi bem, né? O primeiro tempo o Flamengo foi bem, mas no segundo tempo o Ceará embrulhou ali o Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade de conseguir escapar no contra... Esse time do Filipe Luís tem um pouco mais de dificuldade, né, de sair no contra-ataque. Vai muito bem quando tem o controle do jogo, que é a forma que o time joga, né? Tem a posse de bola, empurra seu adversário para trás. E ali no primeiro tempo, algumas escapadas com o Samuel Lino pela esquerda, com o Plata pelo lado direito, o Emerson Royal dando apoio ali pro Plata, né? Mas E o Arrascaeta. A boa notícia é o Arrascaeta, a boa e a má notícia, né? A boa notícia é que o Arrascaeta, que também tá, mesmo sendo o primeiro lugar em tudo no Flamengo ali, nos números, tem oscilado um pouco nas atuações, mas a má notícia é que ele saiu machucado, então tem que ver como vai ser a situação dele pro jogo decisivo agora da Copa do Brasil. Porque na quarta passada ele também não jogou, né? Ele não entrou em campo, né? Não esteve em campo no jogo contra o Atlético. E o Bruno Henrique também não é uma boa notícia, né? O Bruno Henrique não tem conseguido jogar bem. Mas tem a ver com posição, com alguma coisa do tipo? Mas ele não tá conseguindo jogar bem nem de ponta esquerda, nem de centroavante. Então, o Filipe Luís precisa de alguém ali para revezar naquela função. E ele algumas vezes coloca o Plata, né, para fazer aquela função de um 9. Mas o Bruno Henrique não tem jogado bem também. Assim, e também fica também pela falha do Rossi, né? Ali na falha do Rossi no escanteio. Mas o Ceará mereceu o gol de empate, sim. A gente também não pode tirar o mérito do Ceará, principalmente na volta para o segundo tempo. Porque o resultado diz muito sobre uma maneira como o Ceará encarou o segundo tempo. Claro, sem dúvida. E o Ceará
chegou para essa partida com a confiança lá no alto. Bateu o Cruzeiro fora de casa, 2 gols do Galeano, lotado o Castelão, torcida comprando o barulho. Vina, o time faz uma boa campanha na Série A. Então tudo isso faz com que do outro lado também tivesse um adversário preparado para esse desafio. O Léo Condé foi muito bem no segundo tempo, ao tirar o Lourenço, colocar o Lucas Mugni. O Mugni ajudou o Ceará a ser mais agressivo, a subir mais essa pressão. E claro, o jogo do Flamengo passa por um erro individual, como citou o Jailson do Rossi, numa saída de gol, passa pela falta de efetividade no primeiro tempo, mas tem algumas coisas interessantes, né, para o Filipe Luiz levar para não só para o jogo contra o Galo, mas para a temporada. Hoje, para mim, o Arrascaeta funciona muito melhor sem o Pedro. Isso não significa, não invalida a possibilidade dos dois atuarem juntos. Por quê? Mas a dinâmica do time fica melhor porque o Arrascaeta, ele deixou de ser o articulador do time, até saindo da esquerda para o meio, e passou a funcionar melhor como um segundo atacante. Tanto é que tem feito mais gols, tem pisado mais na área. Tem uma jogada com o Samuel Lino em que o Arrascaeta faz um pivô quase dentro da área. Então isso mostra que o Arrascaeta desenvolveu essa faceta de segundo atacante. E muitas vezes, quando o Pedro está na referência, o Pedro acaba ocupando o espaço em que o Arrascaeta preenche quando ele não está em campo. Então eu vejo que o Flamengo tende a funcionar melhor com um centroavante de mobilidade. Um cara que dele, sai... por exemplo. Exato, como o Plata no gol, ele preenche a área ali. Mas também foi Poderia ter um camisa 9 lá para fazer, Foi isso né? também que tirou o Pedro do time titular? Também contribui, mas para mim muito da atitude do Pedro, né? O Filipe Luiz fala disso. O Pedro não estava combatendo muito sem a bola, nos treinamentos deixou a desejar, mas hoje, pela ideia de futebol do Filipe Luiz, eu vejo o time mais encaixado com o Pedro como alternativa e o Arrascaeta funcionando melhor como esse segundo atacante. E aí, para fazer referência, ele tem a opção do Plata. O Bruno Henrique não foi bem, mas é uma alternativa por ali. Então dá para ele montar o ataque, acomodar o Arrascaeta nessa melhor função. E hoje, até por ainda estar encontrando, né, a sua rotação ideal na equipe, eu vejo o Pedro como reserva. Do que o Breler tá falando, mas não concordo. Assim, eu entendo a questão do Arrascaeta atacar o espaço justamente e também vejo até melhor para ele lançar as bolas. Isso daí eu concordo plenamente. Por exemplo, tem um lançamento que ele dá até pro Bruno Henrique, que o Bruno Henrique sai em disparada, a característica do Bruno Henrique, ainda mais jogando de 9, que é justamente porque tem um cara de mais mobilidade do que o Pedro. Só que a questão de centroavante do Flamengo, para mim, hoje eu só vejo o Pedro. Mesmo o Pedro... Mas precisa ter esse cara? Sim, precisa ter Depende essa do jogo. característica? Depende do jogo. Depende do jogo. Tem jogo, por exemplo, quando é um jogo que mais de trocação, de ter um pouco mais de espaço para correr, eu acho que você pode ter um Plata, pode ter um Bruno Henrique que vai entregar mais justamente para aproveitar a marcação alta do adversário. Mas quando você vai pegar um adversário que vai ficar lá atrás, e aí eu acho que fica o Pedro tem a chamar o jogo mais de pivô, ter um pouco mais de articulação por dentro e também bola aérea, que é a realidade muitas vezes quando o time não consegue criar, fica naquele arame liso, aquela bola horizontal eternamente, e aí você acaba precisando de ter alguém ali na pequena área, dentro da área, e esse cara é o Pedro. Não tem outro. No máximo é o Juninho, que também não entrega, não tem comparação em relação a nível técnico. E o Bruno Henrique, que às vezes é deslocado para essa situação. Mas vou tentar te convencer com essa formação de ataque. Arrasca, do lado direito, Luiz Araújo, lado esquerdo, Samuel Lino e Plata flutuando. Não é uma boa? Não, é uma boa. Eu acho uma boa, só que eu ainda prefiro o centroavante. A formação principal partindo com o Pedro de centroavante. Mas o Flamengo tem... Até porque o Plata... Desculpa, mas até porque o Plata também não tem sido... não entrega muitos gols. Tecnicamente um absurdo. Então, assim, eu ainda vejo o Luiz Araújo, Samulino, Arrasca e Pedro. O Felipe tem tido dificuldades em fazer o Flamengo criar jogadas? É um dos problemas? Porque nos últimos jogos a gente tem visto os resultados ali apertados, né, Mário? Ontem foi 1-1, o anterior perdeu de 1-0, antes a vitória por 1-0 contra o Atlético, mas foi naquela bola, né, de jogada parada, e os resultados têm sido, assim, bem ajustados. A gente estava até olhando, né, desde o Mundial, na verdade, só no Mundial o Flamengo fez mais de 2 gols no jogo, fez 3 gols contra o Chelsea. Depois todos os jogos, ou foi contra o São Paulo, que fez 2-0, mas fez 1-0, 1-1, perdeu, 1-0, 1-1, 1-0. Mais do que 2 gols só contra o Chelsea. Mas pra mim não é necessariamente a criação, porque ontem no primeiro tempo, em que o Flamengo tem um controle, mais de 70% de posse, conseguiu 8 finalizações. É um número bastante razoável para um tempo. Dessas 8 finalizações, só 2 no gol.
o Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, faz uma defesa só, a outra foi o gol do Arrasca. É um problema crônico desse Flamengo, desde o começo da temporada, ainda quando o Gerson estava no elenco, é ter um pouco mais de fome de gol. E aí tem a ver com o Pedro, como o Jailson falou. Pedro ainda não é o titular e é um cara que, na comparação com outros atacantes, entrega mais gols. Mas tem a ver com um pouco também eu sinto, de preciosismo do time. Em alguns momentos ainda pinteia muito a bola, ainda falta esse cara como o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, quando está em campo, quando ele tem a oportunidade, ele corta para o meio para bater ou para cruzar. E isso é bom, ter jogadores com esse perfil. Mas eu vejo que ainda falta mais gente com essa ambição. Ontem, para mim, o Flamengo entra com o objetivo no jogo de tentar resolver no primeiro tempo para descansar no segundo. E para resolver, você precisa ter essa loucura, essa obsessão pelo gol. E eu vejo que no Flamengo ainda isso pode ser mais trabalhado. Para mim não é coisa de falta de repertório, e sim mais de trabalhar com jogadores ali, principalmente quando o Flamengo entra perto da área, de trabalhar melhor uma finalização de longa distância e não precisar sempre chegar com ela tabelando ou de pé em pé. E acho que a insatisfação do torcedor com o resultado, ela aumenta quando no jogo anterior pela Copa do Brasil, esse time principal não jogou, né? É a questão do poupa-poupa, né? Assim, vou priorizar outro jogo. Vou priorizar... qual é a prioridade? É o brasileiro. Aí você poupa no brasileiro por conta da Copa do Brasil. Qual é a prioridade? É a Libertadores. Sei lá, aí você poupa na Libertadores. E aí você perde na Copa do Brasil e você vai ter que Brasil, vai ter que reverter. Eu acho que é isso também que mexe muito com o torcedor. Por exemplo, hoje palmeirenses e corintianos, eles não estão lamentando tanto os empates, né? Então, o meu exemplo, assim, é que tem hora que eu não consigo... ele depende de vencer, assim. Eu vou poupar meu time, mas ele empatou, show de bola. Aí você tem que pagar o boleto na rodada seguinte. É isso. O boleto vai precisar ser pago contra o Galo, por exemplo. É isso aí. Mas tem uma situação que eu não estou conseguindo entender algumas vezes do Felipe, é em relação até ao banco de reservas mesmo. Que eu vou te dar um exemplo. O Matheus Gonçalves foi bem contra o Atlético. Foi. Por que o Matheus Gonçalves não entrou ontem e entrou o Vitor Hugo, que nem estava escanteado? O Vitor Hugo ia ser vendido. Quem entrou ontem no segundo tempo de meia foi o Vitor Hugo, não foi o Matheus Gonçalves. Tentando achar talvez solução ou... Então tem algumas mudanças do Felipe Luiz que eu não consigo entender. De repente tem alguma explicação e eu tenha perdido, mas esse exemplo do Matheus Gonçalves é um deles para mim. Por quê? Por que não? Se o moleque foi bem. Inclusive ele saiu primeiro, antes do Plata, e ele estava melhor contra o Galo, e o Plata ficou em campo, e quem saiu foi o Matheus. E os outros jogadores estão entrando agora no time também, né? Sim. Então é um time que ainda tá, no meio da temporada, mas... Vamos lá falar mais um pouco do Mengão. Infelizmente aí mais um jogo pif, um jogo pif do Flamengo. E liga um alerta, tá? Liga uma preocupação. A minha preocupação principalmente, tá, é em jogos de mata-mata. Primeiramente eu queria dizer que, independente de como o Flamengo esteja jogando ruim ou jogando bem, eu sempre vou torcer para o Flamengo, tá? Só que você precisa analisar taticamente o que o campo está mostrando. Eu sei que vai ter vários torcedores falando, falar do Felipe Luiz, o cara só tem apenas 6 jogos. Tá, ele podia ter só ou ele podia ter só uma derrota. Tá, tem 6 derrotas, ele podia ter só uma derrota. O risco, jogando desse jeito, minha preocupação é em jogos de mata-mata. O risco dele ser eliminado, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, que está numa situação complicada, para mim ela é muito, muito clara, tá? Muito clara. Por quê? O Flamengo, tá? Desde quando começou essa temporada, o Flamengo não tem mostrado evolução. Não tem mostrado evolução. A verdade é essa. Como assim? Se você ver os jogos, se você for lembrar aí os jogos, tá, no mata-mata da Libertadores contra times fracos, o Flamengo teve bastante dificuldade. E nós não estamos falando só porque o adversário ficou lá recuado, fechadinho atrás. Teve no caso do Córdoba, né? Se eu não estiver enganado. O Flamengo perdeu no Maracanã e não foi um time que ficou defensivamente atrás. Foi um time que jogou pra cima do Flamengo, que veio pra cima do Flamengo. E o Flamengo não tem mostrado evolução. Não tem mostrado evolução. A verdade é simples, tá? O futebol é o mesmo. Inclusive, eu acho que o Flamengo retrocedeu. Não tem mostrado evolução, mas retrocedeu. Porque antes,
o Flamengo ainda tentava algumas triangulações por dentro, pelos cantos também, tentava fazer triangulações. Hoje nem isso você consegue enxergar dentro do campo. Você não consegue enxergar o Flamengo fazendo triangulações, tentando a jogada por dentro. E aí vem o seguinte, se você for analisar os jogos anteriores, o Flamengo tinha muitos jogos, tá? Não são poucos, muitos jogos, que o Flamengo contava com a sorte. Como assim contava com a sorte? O Flamengo lá ficava com um gol de vantagem no placar, estava ganhando lá de 1-0, e nos últimos 20 minutos finais o adversário começava a atacar. Sempre tinha uma bola que ou batia na trave, ou o atacante do time adversário saía com chances claras de gol, tá? Não tô falando chance que o cara chega lá e finaliza de qualquer jeito. Chance clara de gol. E por não ser um jogador técnico, por não ser um jogador, né, por ser um jogador ruim, os caras acabavam aqui finalizando de uma forma péssima. Às vezes até errava a finalização, mas saía de cara com o goleiro. Às vezes Rossi salvava o Flamengo. Mas não foi só um jogo, foi vários jogos que o Flamengo ficou com o resultado, até com empate às vezes, tanto com a vitória e até com o empate, por questões de sorte. E o que é que está acontecendo agora? Essa sorte ela está acabando. Eu vinha falando isso, tá? Essa sorte do Flamengo hoje, ela está acabando. O Flamengo hoje, o que é que está acontecendo? O adversário recua, fica recuado, muitas das vezes, tá? A própria estratégia do adversário, o adversário fica até de uma certa forma confortável. O adversário fica de uma certa forma confortável. Você percebe isso porque o Flamengo é muito passivo quando está com a bola. Então o adversário ele tem a estratégia que é jogar nas costas, porque sabe que os zagueiros do Flamengo sobem muito. E aí o adversário ele vai ter mais objetividade do que o Flamengo. Se você for perceber esse último jogo contra o Ceará teve uma bola na trave, teve a bola do gol lá, que Rossi saiu errada, teve a bola do gol, mas não adianta estar botando culpa na defesa, tá? Não adianta estar botando culpa na defesa, porque os últimos 2 jogos foi erro defensivo. Só que os 2 jogos que antecedeu esses 2 últimos jogos que o Flamengo empatou, né, e perdeu o Atlético Mineiro por causa de erros defensivos, o Flamengo ganhou, foi? Contra o Bragantino. E teve outro jogo agora que eu não estou lembrando, com participação da defesa. Especificamente a defesa teve jogo que a defesa foi melhor do que o ataque em questão de finalização. Eu lembro de um jogo aqui teve que lá Ortiz finalizou acho que umas 3 vezes. Então perceba que não é culpa da defesa, não é porque a defesa está errando agora, porque esses erros vão acontecer e o Flamengo não pode ficar refém porque aconteceu um erro, perdeu o jogo ou empatou o jogo. O time fica com 70% da posse de bola, só que o time não produz para ganhar. É um time muito passivo. E no Brasileirão, no pontos corridos, possa ser que isso dê certo, porque o Flamengo tem elenco, tá? Tem um elenco robusto e o Flamengo tem, querendo ou não, o Flamengo é um time compacto, tanto defensivamente como ofensivamente. Não é um time que vai fazer muitos gols, mas também não é um time que toma muitos gols. Então no Brasileirão, ao longo de 38 jogos, dá para você ir levando isso aos poucos, tá? Ganha um jogo de 1-0, lá na frente empata outro, né? Depois empata de novo de 1-1, aí ganha o próximo jogo de 2-1 e assim por diante. Só que no mata-mata não vai ser assim. No mata-mata é tudo ou nada. O time adversário não vem pensando que ele tem mais 20 jogos pela frente. Ele vem com a estratégia pronta. Ele vem para matar o jogo. Ele vem decidido. E o Flamengo não pode, cara. O Flamengo não tem estratégia para ganhar jogos. O Flamengo não tem repertório. Basta o time adversário ter um pouco mais de vontade do que o do Flamengo. Esse time de Filipe Luiz, ele tá engabolando muita gente, tá? Sendo bem sincero para vocês, taticamente esse time tá engabolando muita gente, tá? É um time que, por ter a posse de bola, ele tem uma recuperação rápida da posse de bola, tá engabolando muita gente. Só que é um time que fica com a bola, só que é um time muito passivo, um time que não produz, um time que não tem objetividade. Um time que quando pega a bola não sabe o que fazer, os jogadores não sabem o que fazer. Não tem uma estratégia de movimentação, não tem uma estratégia de fazer jogadas.
É um time que acaba com qualquer atacante. É um estilo de jogo que pode vir Messi, pode vir Cristiano Ronaldo, pode botar quem for ali. Vai acabar com qualquer atacante. Olha o estilo de jogo de Samuel Lino, cara. Um estilo de jogo que o cara vai pra cima, que o cara procura o X1, o cara no jogo contra o Ceará, boa parte da bola que chegou pro cara, o cara tava tocando pra trás, tava parecendo o jogo atual de Everton Cebolinha. Por quê? O cara tá isolado. O cara tá isolado lá na frente, o cara tá recebendo bola sozinho, não chega ninguém pra aproximar pra fazer uma tabela, não chega ninguém pra puxar uma marcação, pra abrir espaço pro cara partir pra cima pra ficar só no X1. Não tem jogada, cara. Não tem nada ensaiado, não tem nada treinado. É um time que, tipo, só sabe recuperar a bola. Só sabe recuperar a bola. É um time que só sabe jogar quando o adversário tá com a bola. O adversário tá com a bola, é um time que consegue abafar, consegue recuperar a bola, mas é um time que quando pega a bola não sabe o que faz com a bola. E por ter essa posse de bola, às vezes ganha o jogo de 1-0, né, empata ali o jogo de 1-1 e fica engabolando a torcida, cara. Mas taticamente, é um time que quando pega a bola não mostra nada. É um time que tá acabando com, que vai acabar com qualquer atacante que chegar no Flamengo. Tanto o camisa 9, principalmente o camisa 9, pode ser quem for ele vai passar fome de gols nesse time do Flamengo. Como também vai acabar com os pontas, cara.